Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos estreando hoje este nosso novo programa Conexões Espiritualidade Crítica, que será veiculado no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e no canal Paz e Bem, substituindo aquele nosso antigo Boas Palavras, Poesias e Reflexões. Eu acho que nós precisamos adentrar um momento mais crítico, mais contundente, para que nós possamos fazer frente à onda de fascismo de extrema-direita que está tomando conta do mundo. E acho que um lugar de fala é o lugar da espiritualidade, mas uma espiritualidade crítica, militante, uma espiritualidade que não se rende aos poderes instituídos. Mas também o outro lugar de fala é o lugar da política, não a política partidária, não a política necessariamente desta democracia liberal, né, que ainda sustenta as guerras, que sustenta a fome, que faz algumas medidas paliativas em relação às misérias humanas, mas a nossa organização social ainda é muito precária. E é justamente essa precariedade da nossa organização social que faz com que a extrema-direita avance, com que os fascismos nasçam, né? Então nós precisamos meditar em tudo isso. Porém, há um abismo que se cria muitas vezes por aqueles que criticam a organização do mundo, por aqueles que criticam como que nós vivemos na sociedade humana e aqueles que exercem a sua espiritualidade. Não que a política esteja distante das religiões, pelo contrário, né? As religiões são usadas pela política, os políticos usam as religiões usam a política. Então, todos os lugares que nós formos olhar o ser humano, né, há abusos na política, abusos na espiritualidade, há estruturas de poder que oprimem o ser humano em todos os aspectos, no aspecto psíquico, no aspecto espiritual, no aspecto social. Então é preciso olhar para tudo isso de maneira integrada, fazendo conexões. Não é possível a gente tratar da mudança do mundo sem tratar da questão das religiões. Assim como não é possível tratar da mudança do mundo sem também alcançar o campo político, o campo do exercício da política no seu aspecto mais amplo. As pessoas acham que fazer política é simplesmente se candidatar ou votar. Não necessariamente. Eu, como anarquista, por exemplo, eu nem acredito nesse sistema de votação, de representatividade, que até agora tem se mostrado muito incapaz, muito ineficiente para nos trazer respostas de fato profundas de mudança da sociedade. Essa é uma posição pessoal minha, mas seja como for, política é algo muito mais profundo, é um modo de estarmos no mundo com o outro, com a sociedade, o modo como nós nos organizamos, o modo como nós assumimos os nossos papéis sociais, a nossa interação na sociedade. Então, política é algo inevitável, porque somos seres políticos. Não podemos escapar dessa reflexão que nos faz entrar nos modos em que nós nos socializamos, nos modos em que a economia é feita, nos modos em que a nossa interação entre os grupos sociais se faz. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas também não podemos deixar de lado, e essa é a minha defesa de sempre, o nosso lado de transcendência, né? A espiritualidade, as religiões são o lugar da nossa transcendência, são o lugar de valores milenares, são o lugar de vozes de pessoas que deram contribuições importantes para a vivência de maior amor ao próximo, de maior caridade, de maior compaixão. No campo justamente da espiritualidade, e que está, em geral, ligada às religiões, porque nem sempre espiritualidade quer dizer religião, há possibilidade hoje cada vez mais, há pessoas que têm algum tipo de espiritualidade e não são conectadas com uma religião específica, mas a origem das espiritualidades é sempre
a religião, as religiões, as tradições espirituais do planeta Terra. E nessas tradições se desenvolveram também saberes, se desenvolveram modos de estar no mundo que são profundamente necessários a essa transformação social, política que todos queremos. Então, esse diálogo necessário entre religião e política é algo que nos pode fazer avançar nesta mudança de mundo. Pensando também que é necessária essa crítica, porque esta relação entre religião e política existe de maneira abusiva, existe de maneira extremamente perniciosa para a organização social. Basta ver, né, que as igrejas, em geral, e todas as religiões, são organizadas de maneira hierarquizada, dentro de um patriarcado, né, de maneira, muitas vezes, a oprimir e a reprimir o ser humano em sua vivência de liberdade sexual, política, social. Então, muitas vezes a religião é, sim, algo extremamente opressor do ser humano. Ao mesmo tempo, a religião se vale dos poderes políticos para fincar, muitas vezes, as suas garras, né? As suas garras de opressão diante do ser humano. Então, a religião é usada, né? A religião é mal utilizada, é abusada, né? É transformada numa espécie de cadeia psíquica, né? Ou às vezes de anestésico, ou às vezes de alienação, ou às vezes de fuga da realidade, né? Porque a realidade é tão terrível, é tão opressora, é tão massacrante a realidade em que nós vivemos nesse mundo. Nós precisamos resgatar o lugar da espiritualidade como um lugar não alienante, como um lugar não anestesiante, como um lugar que nos dá esperança, que nos dá forças, que nos dá valores como compaixão, fraternidade, amor ao próximo, mas que não nos anestesia, não nos aliena, não nos faz ignorar a estrutura da realidade injusta em que vivemos, a estrutura das guerras, a estrutura da exploração do trabalho, a estrutura da opressão da mulher, a estrutura do racismo, a estrutura das exclusões. Tudo isso não pode sair do nosso horizonte. Entretanto, a espiritualidade nos pode dar forças para lutar, pode nos amparar existencialmente para que possamos fazer algo no mundo. Então, necessariamente, no meu ponto de vista, é preciso fazer esta ponte entre militância política e espiritualidade, entre mudança do mundo e visão de transcendência do mundo. Porque a visão apenas do estar aqui, do ser aqui, do estar inserido neste mundo, sem uma possibilidade de transcendência e de esperança espiritual, me parece bastante difícil, né? Por isso que eu acho que é absolutamente heróica a posição de muitos ateus que fazem um trabalho maravilhoso de mudança do mundo, mas que não aceitam nenhum tipo de transcendência, porque essa esperança de um mundo melhor, ela se finca muito na ideia de uma divindade que está permeando todas as coisas e a nós mesmos, ou seja, uma certa garantia de que vamos chegar lá, né? Que vamos conseguir mudar as coisas, porque há algo de bem no mundo, imanente em todas as coisas, que garante que algum dia nós vamos conseguir transformar esse mundo e fazer o reino de Deus na terra, como Jesus anunciou. Então, eu acredito que é possível esse diálogo. Nós temos vários exemplos, né? Acredito que o próprio Cristo foi um exemplo disso. Ele anunciou o tempo inteiro a vinda do reino. Que reino é esse? Um reino de Deus na terra, um reino de Deus que ainda, ele dizia, não é desse mundo. Se ainda não é, será, né? Então, ele teve essa postura de
de oposição ao poder religioso, né? Ele criticava os fariseus, porque os fariseus representavam o poder religioso da época. Ele teve a posição também de oposição ao poder político, né? Tanto que ele foi morto pelos fariseus e pelos romanos, ou seja, pelo poder religioso e pelo poder político. Então, mas com a ideia, a esperança, o anúncio de que o reino se faria, né? Então, e hoje nós temos na sociedade pessoas que trabalham também nesse sentido. Temos o pastor Henrique Vieira, temos o padre Júlio Lancelotti, que são pessoas que fazem muito para mudar a sociedade, mas que não abdicam da sua espiritualidade, que não abdicam da sua fé, da sua esperança, numa transcendência, né? Numa possibilidade de transcendência deste mundo tão injusto em que nós vivemos. Então, essa é digamos, o caminho, este é o caminho que nós vamos seguir neste nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica, trazendo esses diálogos também, falando da educação, falando de meio ambiente, falando de todos os temas que possam nos interessar para mudar o mundo, mas dentro dessa perspectiva de sempre fazer essa conexão entre todos os temas e a possibilidade de uma vivência de espiritualidade crítica, de uma vivência de espiritualidade não alienante, uma vivência de espiritualidade que nos faça avançar na transformação desse mundo com espírito crítico, até radical, contundente, para que nós possamos enxergar como funcionam essas estruturas injustas desse mundo, para poder transformá-lo com sabedoria, consciência e com espiritualidade também. E também, concomitantemente, toda semana estarei escrevendo no jornal GGN um artigo que combine com o tema da semana. Já está aqui embaixo no link o tema dessa semana, Conectando Religião e Política, que eu escrevi. Então nós podemos refletir com mais profundidade, primeiro na fala, depois na escrita, primeiro na escrita, depois na fala, porque a fala e a escrita são duas maneiras diferentes de expor um tema. Eu acho que a escrita ela organiza melhor, a fala ela amplia ou é mais didática às vezes, porque é mais comprida, mais longa, mas para que nós possamos ter consistência nessa contribuição neste ano de 2024, percorreremos então esse duplo caminho da escrita e da fala. Venham conosco, estejam conosco na sexta-feira, às 20 horas no canal da BPE, no sábado, às 7 horas, no canal Paz e Bem. Um abraço a todos e todas.